Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Online, que acontece aqui toda semana, às segundas-feiras, às 21 horas, ao vivo pelo nosso canal do Instagram, Ângela Esteve 17. Depois você pode também assistir esse vídeo pelo YouTube, nós temos lá uma playlist de todos os nossos evangelhos com os mais diversos assuntos e que você pode assistir a qualquer momento. O endereço do YouTube também é Ângela Esteve 17. Toda semana a gente procura trazer um tema aqui para que nós possamos refletir a vida à luz do Evangelho do nosso Mestre Jesus, trazendo para nós elucidações para o nosso entendimento. Porque viver aqui neste planeta, nesse momento, nessa época de transição planetária, a gente sabe que é de uma dificuldade muito grande. Hoje em dia, os conceitos de moralidade, de espiritualidade, em função até dos próprios meios de comunicação, às vezes trazem algumas informações, digamos assim, mal interpretadas, né? Estamos num período em que se vive muito a normatização, tudo é tudo muito normal e as coisas não são bem assim. As palavras de Jesus não passaram e não passarão, porque elas vêm carregadas realmente, de verdade, de vida eterna. São as leis que nos regem a todos, estejamos nós aqui encarnados ou não, neste planeta ou não. Então, a moral do que Jesus nos apresenta é uma moral universal, é a moral que vem realmente dos princípios divinos. Então fica aí o convite para você para assistir, também de deixar o seu like aqui no Instagram, no YouTube, para que mais pessoas possam também acessar essas informações. Vocês podem também compartilhar os vídeos e a gente também aceita sugestões de temas que vocês podem também nos solicitar. A gente também trabalha em cima das questões pessoais e nós estamos aqui justamente para trocar uma ideia, para trocar um conhecimento. Então vamos iniciar o nosso evangelho. Muito boa noite a todos que já estão aqui, quem está chegando, pedindo ao nosso Mestre Jesus que nos abençoe uma vez mais, que esteja conosco para que nós possamos realizar esse evangelho, essa reflexão com toda a paz, com toda a harmonia. Que assim seja. E hoje eu trouxe um trechinho bem curtinho que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, no versículo 13, que fala sobre o assunto é servir a Deus e a Mamon. E Jesus então diz o seguinte: nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar ao outro, ou há de entregar-se a um e não fazer caso do outro. Vós não podeis servir a Deus e as riquezas. Isso aqui dá muito pano para manga de discussão a respeito desse tema, porque os próprios códigos e dogmas das igrejas colocaram a posse de riquezas como sendo uma coisa não virtuosa, o que não é verdade. Nós precisamos entender o fundo daquilo que Jesus estava querendo expressar quando ele falava de riquezas. Quando ele falava de riquezas, a gente tem que contextualizar que ele vivia numa época onde a classe social era bem distinta, Ou você tinha dinheiro ou você não tinha dinheiro. Ou você era da nobreza ou você era da plebe. O que ele estava querendo dizer não é que quem é rico não poderia também estar diante do Senhor e das suas leis e da sua graça. Não, quando ele fala assim das riquezas,
ele está falando do apego às coisas materiais. Toda a matéria, inclusive o nosso corpo, ele serve de instrumento para a evolução do espírito, que momentaneamente está se manifestando aqui nessa matéria mais densa. E tudo o que nos cerca, objetos, nossa casa, dinheiro, todo o poder que nos é dado, muito ou pouco, não importa. A questão não é de se ter, mas do uso que se faz do que se tem. Não só o uso, como o apego. E a gente vê muito isso, porque tem pessoas que são tão apegadas à casa, tão apegadas às coisas da matéria, que acabam que colocam sempre os bens materiais acima de qualquer sentimento, de qualquer importância nas relações humanas. E isso é muito triste. Hoje em dia a gente vê muito isso acontecendo, até nos relacionamentos as pessoas ficam medindo, né, se um relacionamento dá certo ou não pela posição social, por quanto a pessoa ganha, deixando de lado o valor maior que é o da afinidade. Então o homem terreno, ele não possui como seu, senão aquilo que ele pode levar desse mundo. Nenhuma riqueza, nada do que é material poderá ser levado ao espírito em deixando este corpo físico. O que ele encontra quando ele chega aqui e o que deixa ao partir vai depender de como ele utilizou desses bens que foram colocados em suas mãos. Porque, no fundo, tudo isso para nós é apenas usufruto. Ninguém aqui possui nada, nem o próprio corpo. Porque a hora que Deus aprover e a providência assim achar que é para o bem do espírito, pode inclusive retirar o corpo através do desencarne. Então, tudo que se destina ao uso do corpo, tudo que se refere à vida material, nós teremos que deixar. O importante é que, utilizando desses elementos materiais, o que é de bom que nós conseguimos tirar disso. Então, através dos recursos financeiros, através dos recursos materiais, nós podemos aprimorar a nossa inteligência através de conhecimentos, através de qualidades morais. E é isso que nós vamos levar conosco quando deixarmos esse plano físico. Todo conhecimento adquirido é um tesouro que nós vamos carregar e que ninguém pode nos retirar. Então, fazer uso dos bens que nós temos para que o nosso espírito progrida. Mas, infelizmente, nós vivemos uma era em que o hedonismo está totalmente descontrolado, ou seja, as pessoas querem viver somente a busca de prazeres. Primeiro o prazer, depois a responsabilidade. E isso está levando a um caos social. E não adianta dizer não tem caos nenhum, porque tem sim e todo mundo está vendo a olhos vistos. A olhos vistos, a violência está aumentando e aumentou de uma forma que chega a ser preocupante, alarmante. Antes, às vezes, um casal brigava dentro de casa. Essa semana eu tive uma pessoa que testemunhou uma briga e o homem batendo na mulher no meio da rua. Então as coisas estão chegando num ponto que está ficando insustentável. E o objetivo maior da nossa vinda para cá foi de aprimoramento do espírito. E parece que as pessoas estão se utilizando de todos os bens que Deus coloca nas nossas mãos para fazer exatamente o contrário.
E lembrar, a gente não vai viver para sempre nesse corpo. Esquece, a única certeza realmente que nós temos na vida é que a gente vai ter que deixar esse corpo e todo mundo vai. E a nossa posição futura vai depender muito de como é que nós utilizamos dos bens que nos foram concedidos, inclusive o próprio corpo. Então, o que nós conseguimos levar conosco é o amor, é o afeto das pessoas, aquilo que nós conseguimos despertar em nós, porque o nosso contato com outras pessoas faz com que o amor seja despertado dentro de nós. Então nós não temos que ter apego às coisas da matéria. E também nenhum apego exagerado às pessoas, porque as pessoas também são instrumentos da nossa evolução. E elas passam, vivem um tempo com a gente e depois vão embora. Mas a nossa trajetória, ela continua. E a gente vê tanta gente sofrendo. Às vezes, sofrendo não é porque não tem o necessário, mas é que não tem aquilo que deseja. Então, o desejo, ele passa a ser o seu algoz. Porque a pessoa está sempre na procura disso. E em busca de sempre querer mais e mais e mais. Para quê? Para exercer o poder. E poder só se exerce quando tem alguém para quem a gente pode exercer. Então, nessa procura desenfreada que acontece hoje, porque a ansiedade, a busca, não é só pela subsistência, não. É pelo supérfluo também. E aí o que acontece com a pessoa? Ela entra em agonia, ela entra num sofrimento desnecessário. E aqui se explica muitos dos distúrbios emocionais que a gente vê hoje. E enquanto a pessoa está vivendo a sua vida focada somente nisso, ela vai deixando de lado as questões morais, porque a facilidade do dinheiro traz uma facilidade de hedonismo muito grande, de uma liberdade que acaba virando em libertinagem. E a pessoa só quer saber de viver uma vida ilusória, e quando chamada, inclusive, a deixar esse corpo físico, aí, minha gente, entra o outro lado da vida, né? Aí a pessoa fica pegada aqui, ela não segue, ela não vai, e o sofrimento é maior ainda. Por causa de muito poder dos ganhos, dos bens, da riqueza, se deturpa muito a moralidade. Era isso que Jesus estava falando. Não dá para servir as coisas do mundo e as coisas de Deus ao mesmo tempo. Porque a pessoa acaba se corrompendo. Por isso, depois, num outro momento, ele fala que era muito difícil para um rico entrar no reino dos céus. Difícil, não impossível. Há que se ter uma postura moral firme, um propósito moral. E para isso é necessário ter conhecimento de como é que as coisas funcionam e também de autoconhecimento. Conhecer a si mesmo ainda continua a proposta que foi trazida lá por Sócrates já há muito tempo atrás, que é muito atual hoje. Porque as pessoas, às vezes, por causa das facilidades, acabam desvirtualizando a sua moral. Acabam se apegando e se aferrando tanto às coisas do mundo que os sentimentos, que a virtude, a piedade, a fraternidade são deixadas de lado.
E aí a gente deixa o nosso propósito encarnatório de lado. Todos nós que aqui chegamos temos uma proposta encarnatória. A nossa existência aqui agora, ela foi planejada. Ninguém cai aqui de paraquedas sem ter um planejamento. Planejamento não é determinismo. Então, todos nós temos um planejamento, uma proposta encarnatória. E aí a pergunta fica, será que a gente está cumprindo a proposta? E a proposta que a gente, quando nós assinamos lá, o nosso acordo de vinda aqui não foi de ganhar milhões. A nossa proposta aqui era de procurar corrigir as coisas que nos fazem sofrer. E essas coisas estão dentro de nós, não estão fora. O nosso sofrimento, como a nossa alegria, como o nosso prazer, só pode partir de dentro de nós e não de fora. De fora pode vir algum estímulo, mas se você não tiver isso dentro, não vai acontecer. E nós nascemos para saldar os nossos débitos de consciência e para fazer com que o amor cresça dentro de nós. Porque quando a gente ama, seja uma pessoa, seja um animal, seja qualquer coisa que a gente ama, o poder e a capacidade está em nós, não é no objeto amado. E é isso que nós viemos fazer aqui, desenvolver isso. Então, como é que nós vamos desenvolver isso? Através das nossas relações humanas, através do nosso trabalho, através da expressão da nossa alma no mundo. Quando nós fazemos aquilo que nós sabemos fazer bem feito, quando nós procuramos a excelência do nosso trabalho, quando a gente procura se aprimorar naquilo que está fazendo, o ganho, ele vem automaticamente. Porque quando a gente se aplica a trabalhar, a fazer uma coisa bem feita, por consequência o ganho vem também. Mas o ganho não é só material. Vem um outro ganho que o dinheiro nenhum não paga, que é o ganho da autorrealização. Quando você vê um trabalho que você está fazendo dar resultados, dar frutos. Gente, isso é uma coisa tão grandiosa que quem já experimentou um tiquinho disso sabe muito bem do que eu estou falando. Da felicidade que dá na nossa alma, da gente saber que é um trabalho, que é alguma coisa que a gente fez em prol de uma outra pessoa, ou até já sentiu, quem já adotou aqui um animal sabe disso. Do prazer que dá na gente de ajudar. Esses são os prazeres, são os ganhos da alma, que não importa se a gente estiver aqui ou se nós estivermos em outra dimensão, nós vamos levar isso com a gente. Agora o corpo e tudo que diz respeito à nossa vida material será deixado aqui. Você não vai poder levar o celular também. Vai ter que ficar aqui. Então, a chamada de hoje é que a gente preste muita atenção nessas palavras de Jesus. Não dá para servir a dois senhores. Ou seja, nós que estamos procurando a nossa evolução espiritual e trabalhamos com Cristo, nós utilizamos do bem. Então, quem domina os bens materiais somos nós e não somos dominados por eles. Quem tem que mandar no nosso dinheiro somos nós e não sermos escravizados por ele. E essa é a grande receita para que a gente não se prenda nessa ilusão que é a vida material, que é uma ilusão.
E aqui eu trago um pensamento de Epicteto. Epicteto, esse grande filósofo, que ele diz assim: é inteiramente impossível unir a felicidade a um anseio por aquilo que não temos. A felicidade tem tudo o que ela quer, e como os bens alimentados, não deveria ter fome ou sede. O que ele está dizendo aqui? Não dá para ser feliz com anseio por coisas que nós não temos. Nós vivemos sempre nesse estado de ansiedade. E a felicidade tem tudo o que ela quer. Então nós temos que prestar atenção nos nossos desejos, naquilo que é possível para nós alcançar, para não termos fome ou sede daquilo que não temos. Porque as pessoas falam assim: eu só vou ser feliz quando eu me formar. Ou serei feliz quando eu conseguir ser promovido. Ou vou ser feliz quando eu tiver magrinha, a dieta ter feito o efeito. Eu só vou ser feliz quando eu tiver um dinheiro depositado e eu não dependa mais de ninguém. Ou eu só vou ser feliz se eu tiver um bom relacionamento com uma outra pessoa. Isso, minha gente, é colocar condição à felicidade. Então, não adianta nada a gente ter uma felicidade condicionada. Só ser. E é isso que Epicteto está chamando aqui. Que nós podemos imaginar as situações que nós queremos para a nossa vida, até sonhar com isso. É bom a gente procurar trazer a emoção para dentro de nós, como se nós já tivéssemos alcançado aquele alvo. Mas nunca entrar em estado de ansiedade ou de uma expectativa maior do que aquilo do que a gente pode ter. Porque é isso que acaba trazendo essa sensação de ansiedade, de fome, de sede de alguma coisa. Agora, ficar sonhando muito e não colocar isso em projeto, em prática, também não adianta nada, porque também vai fazer sofrer. Então nós temos, o nosso cérebro é dotado, diferente dos animais, de arquivo de passado e de imaginação. Tá? Tudo bem, eu imaginei, eu pretendo ter tal coisa. Eu preciso trabalhar agora. Tudo é um processo para alcançar aquilo que eu quero. Agora, se eu fico desejando isso todo dia, se eu fico toda hora, mas eu só vou ser feliz na hora que eu tiver alcançado os quilos que eu quero, eu adio o meu processo de felicidade. Por quê? Eu sei que eu vou alcançar, eu projetei, eu estou trabalhando em cima, mas isso não quer dizer que eu não possa usufruir já da felicidade hoje. Então nós precisamos escolher sempre entre viver a ansiedade, ansioso, ou pela felicidade. Os dois são incompatíveis. O desejo desenfreado e a sensação de felicidade. E a sensação de felicidade, a maior que a gente pode experimentar aqui na Terra, é justamente essa da autorrealização. É quando nós produzimos alguma coisa de bom no mundo. É o bom e o bem andando juntos. Seja na área profissional, seja nos relacionamentos, seja nos trabalhos espirituais, seja onde for. Quando nós conseguimos produzir algo de bom para alguém, automaticamente a felicidade
da autorrealização, ela desperta dentro de nós. E todo mundo aqui, eu tenho certeza que já teve o gostinho disso. Então, por que procurar felicidade em coisas? Porque as coisas, elas nos trazem uma satisfação provisória, temporária. Se você compra um carro que você queria muito e ele chega para você, tudo bem, você fica feliz durante uma, 2, 3 semanas, 4 semanas, um tempo, depois você se acostuma com ele. Os bens materiais é isso, é aquela felicidade rápida. Você faz uma viagem que você queria muito, você curte, bacana, mas isso passa também. Agora, você ajudar uma alma ou um ser que necessita de ajuda, essa bênção vai ficar sempre dentro de você. E como eu digo sempre, né, nós vivemos num mundo de causa e efeito, de ação e reação. Todo bem que nós praticarmos, de alguma sorte ele volta para nós. Porque isso é da lei. Então, vamos pensar um pouquinho nessas palavras de Jesus, quando ele fala que não dá para servir realmente a dois senhores. Não dá para servir somente as coisas materiais em detrimento ao nosso lado moral e espiritual, como também nós não podemos viver de desejos, porque só desejo traz para nós uma ansiedade muito grande. Então, a moderação em tudo. Nós temos que aprender a ser moderados e mesmo para quem tem muitos recursos financeiros, como para quem tem menos recursos financeiros, a moderação é para todos. E que a gente usufrua e faça o nosso trabalho com os bens que Deus nos confiou, mas que a gente jamais se escravize por eles. E também não fiquemos apegados, tendo a consciência de que mais dia menos dia nós teremos que entregar, inclusive o corpo que nos serve hoje. Então, vamos procurar servir a Deus primeiro, a espiritualidade, que é o que nos interessa, porque esses bens realmente nós vamos levar conosco. Todas as amizades que nós conseguirmos conquistar, tudo de bom que a gente plantar no coração de uma outra pessoa, todo bem que a gente conseguir fazer, tudo isso vai fazer parte da nossa bagagem espiritual. E é isso que nós vamos levar conosco. E como disse Jesus também em outro momento, procure primeiro o reino de Deus. As outras coisas se vos acrescentarão. E a gente tem que ver que aqui a ordem das coisas faz muita diferença. Primeiro o reino, depois as coisas. Quando a gente inverte esses valores, essa ordem, aí a vida começa a ficar complicada. Mas nós que já procuramos estudar um pouquinho o Evangelho e refletir um pouquinho sobre tudo isso, sabemos que as palavras de Jesus são sábias. E que todo o Evangelho e toda essa lição vem para quê? Para nos fazer nos sentirmos melhor, felizes, realizados. É sempre para o nosso bem. Aqui não tem nenhum dogmatismo, não tem nada disso. É uma reflexão para que a gente pense. Nós temos inteligência para pensar, para analisar, e a gente vai ver que agindo dessa forma, o resultado ele vai ser bem diferente. Tá bom, minha gente? Vamos agradecer ao nosso mestre por mais essa oportunidade que nós tivermos aqui de aprender e de procurar progredir no bem, no conhecimento. Pedimos, Senhor, que abençoe a todos nós, que Jesus possa abençoar cada lar aqui representado,
que possa abençoar cada coração aqui presente e todos os que vão assistir esse evangelho, que vão receber aí no seu tempo, quando estiverem aqui em contato com o evangelho, tudo aquilo que é necessário para que você possa alcançar aquilo que você veio fazer aqui nessa terra, nesse mundo. E que Jesus sempre abençoe o nosso propósito de aprender e de servir no bem. Que assim seja. E assim é. Muito obrigada de novo a todos vocês aqui que ficaram até o fim. A vocês que vão assistir depois também, meu agradecimento. Não esqueçam de curtir o vídeo, tanto aqui no Instagram, como também no YouTube. E, se Deus quiser, a semana que vem a gente está aqui de volta novamente com o nosso Evangelho Online. Que vocês tenham uma excelente e abençoada semana. Que Jesus nos abençoe a todos e até lá.